Oi, bem-vinda a essa aula. Eu me chamo Vanessa Gomes, eu sou micropigmentadora de sobrancelhas e eu quero te mostrar nesse vídeo como você vai vencer o obstáculo que te impede de começar na área de micropigmentação. Talvez você nunca tenha percebido o quanto a insegurança é uma pedra de tropeço no seu caminho rumo à sua carreira de micropigmentadora. Sabe por quê? Insegurança, gente, nada mais é do que não acreditar na sua capacidade, não acreditar que vai dar certo, é você não arriscar, e por trás da insegurança sempre tem um tipo de medo atrelado, sempre ali tem um medinho, o medo de dar errado, o medo da cliente não gostar, o medo de fazer um procedimento e fazer caca na sobrancelha da cliente, medo de investir e não ter retorno. Então essa insegurança faz com que você não dê um passo a mais. E eu vou te mostrar como você pode vencer todos esses questionamentos para você poder evoluir e dar o primeiro passo. Quando eu comecei, eu também tinha esses questionamentos, eu também tinha medo, todos esses que eu falei para você e outros mais. Só que existem atalhos e eu separei para vocês para ensinar como vocês podem vencer esses pensamentos de autossabotagem, como vocês podem vencer essas crenças limitantes e avançar e começar na área da micropigmentação. Primeiro de tudo, a gente precisa ir. Vai com medo mesmo. Só que para você vencer essa insegurança, esses questionamentos, Vanessa, eu tenho medo de errar, medo de ficar feio, medo de não suprir a expectativa da minha cliente, nós mexemos aí com muita expectativa. Então, primeiro de tudo, o que é dar errado, né? As pessoas têm esse pensamento, eu tenho medo de dar errado, mas o quê? Pode ser a coloração, ficar muito artificial, muito escura, errar o tom, pode ser errar o desenho, pode ser a pessoa não gostar. O que é necessariamente errar para você? Se você acha que errar é deixar a sobrancelha muito escura, calma. Existem técnicas extremamente naturais. Antigamente nós tínhamos uma referência muito ruim da micropigmentação, até se chamava maquiagem definitiva, porque era muito forte, muito escura, não tinha muitos estudos e recursos, materiais, equipamentos, tecnologia para isso. Hoje nós já temos cada vez mais a micropigmentação tem evoluído com técnicas novas, mais delicadas, mais naturais, mais realistas. Então, de acordo com o seu estudo, com o seu treino, você vai alcançar um resultado natural. Fique tranquila, fica tranquila. Agora, em relação ao desenho, eu sou uma pessoa que gosta de fazer o desenho à mão livre. Eu sempre fiz assim para personalizar e deixar cada cliente com o seu rostinho, com o seu jeitinho, sem deixar nada artificial. E aí vai uma dica. Para quem quer começar com micropigmentação e ainda não tem experiência com design de sobrancelha, eu já vou te alertar. Começa a se familiarizar com o mundo da sobrancelha para você dar esse primeiro passo, para você começar a entender como funciona a arquitetura de um desenho de sobrancelha, começar a treinar em papel mesmo a sua destreza, a sua precisão. Tudo isso ajuda também você a fazer um bom desenho na micropigmentação. O desenho é bem relevante, realmente. A cliente, ela vai ver se está torto ali, se uma está mais grossa que a outra. Acho que é o primeiro impacto da cliente realmente é o desenho, se está alinhado. Então, uma dica para você é treinar desenhos de sobrancelha, onde começa, ponto alto, ponto final, e ir treinando, destreza na mão. Isso é uma chave, isso é um segredo maravilhoso, que se você tá lá paradinha, começa no papel, pele sintética, no braço, você precisa treinar. Quanto mais você treinar e estar familiarizada com o mundo da sobrancelha, mais você conseguir fazer um design ali à mão livre, melhor. Esses são os dois medos principais, errar na cor e errar no desenho. Agora, o medo da cliente não gostar. Vamos lá. Primeiro, nós alinhamos expectativas versus realidade. Não adianta a sua cliente chegar para você
com uma foto de uma modelo, de uma atriz e falar, eu quero minha sobrancelha exatamente assim, você falar, tudo bem, eu vou fazer, porque isso é muito complicado. Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um jeito, tem um tipo de sobrancelha. Então, desde sempre precisa alinhar muito expectativa e realidade. O que ela quer com o que pode ser feito mediante o rosto, a sobrancelha, a quantidade de pelos, para você não fugir aí do seu profissional, mas para agradar a sua cliente também. Então, você precisa conversar bastante, isso evita muitos problemas. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho medo da minha cliente, medo de não gostar. Alinhe as expectativas. Eu percebi que quanto mais eu converso com as minhas clientes, quanto mais eu pergunto o jeito que ela gosta, como ela quer e o que eu posso oferecer, mais alinhado fica a expectativa. E não tenha medo de falar não. Não é o meu perfil de trabalho, não, eu não gosto de trabalhar assim, não, eu não consigo suprir essa forma que você quer. Eu, por exemplo, gosto dos meus trabalhos mais naturais. E as minhas clientes, às vezes, olha, eu queria uma sobrancelha bem forte, bem marcante. Então, olha, não é o meu perfil de trabalho. Deixar isso bem claro evita muitos problemas, tá? Evita essa frustração da cliente e a sua frustração de não ter suprido o que ela imaginava na cabeça dela. Então, isso é muito importante. Outro medo aí é a insegurança da intercorrência. Meu Deus, e se acontecer alguma coisa? E se der alergia? E se ficar vermelho? E se ficar inchado? O que vai acontecer? Como que eu vou reagir? Primeiro de tudo, temos uma ficha de anamnese. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas uma ficha de anamnese é uma entrevista que você faz com a sua cliente. Você vai conhecer o histórico de saúde, você vai conhecer quais são os hábitos dela. Algumas vão ter contraindicações e você não pode fazer. E entra o seu profissionalismo de falar, olha, eu não consigo fazer, eu não posso fazer nessas condições, porque não vai ter um resultado bom. Isso é uma contraindicação e você explica. Então a ficha de anamnese ela é um respaldo para você e tem o termo de consentimento também. Quanto mais for completo o seu termo de consentimento e a sua ficha de anamnese, menor são as chances de dar intercorrências. Eu particularmente nunca tive nenhum problema com alguma reação alérgica durante ou após o procedimento, porque eu utilizo muito bem a ficha de anamnese, o termo de consentimento, para ter esse respaldo do meu trabalho. Então eu pergunto se ela está fazendo algum tratamento médico de saúde, algum tratamento estético, se ela está passando ácido no rosto, vou perguntando tudo, se ela teve doença de pele já, se já fez alguma cirurgia, está tomando algum medicamento contínuo, tudo isso pode interferir no processo de cicatrização e também com as reações, se ela já teve alguma reação alérgica à maquiagem, tudo isso é importante saber. Não dá para pegar a cliente na pau e falar, oi, tudo bem, vamos lá, e deitar, fazer o procedimento sem conversar com ela antes. Então, eu falo que eu fico mais tempo conversando com a cliente do que até propriamente fazendo a micropigmentação. Porque eu preciso saber do histórico, o que está acontecendo, para imaginar mais ou menos ali. O corpo é sempre uma caixinha de surpresa, mas nós temos que ter uma noção de como funciona, de como é a rotina, a vida dela, para poder orientar melhor até o pós, os cuidados. Tudo isso é de extrema importância e vai evitar as intercorrências. Porque se você vê ali que já não pode fazer, você já é sincera com ela e consegue explicar o porquê. Tem gente também que tem medo da sobrancelha ficar verde. Nossa, antigamente como tinha sobrancelha verde, né? E fica azul, e fica roxo. Gente, hoje em dia nós temos a tecnologia dos pigmentos, não temos mais a composição de verde nos pigmentos, na tinta. Então pode ficar tranquila aí, porque o pigmento ele degrada para um tom acinzentado, que é mais frio, ou para um tom mais quente, que é um tom alaranjado, dependendo aí da quantidade da tinta que você utilizou. Mas isso é totalmente controlável, a gente consegue realmente chegar numa cor ideal, escolher um tom que pareça muito com os pelinhos da cliente. Ao longo do tempo vai degradando o pigmento, vai sumindo a cor e ela pode ter uma leve alteração, mas nada que fique verde, azul, roxo, rosa, não fica, gente, fique tranquilo. E aí também tem os fios. E se eu fizer um fio torto ou se eu fizer um fio grosso, bom, você consegue treinar
antes. Tanto na pele sintética, quanto no EVA, no papel, em fruta, na banana, na manga, na laranja, porque você pega texturas diferentes, pegadas diferentes e até espessuras, né? Você consegue ir ali treinando como se fosse realmente pele. Temos pele sintética que são idênticas à pele humana e isso é muito legal. Você pode treinar o peso da mão ali, fazer os seus testes. Gente, é absolutamente treinável a micropigmentação. Algumas pessoas falam, eu não tenho dom, eu não tenho habilidade, eu acho a minha mão pesada. Tudo isso é treinável. Eu não achava que eu era capaz de desenhar. Eu não era boa de desenho. Eu já fui boa de pintar, mas boa de desenhar, não tinha essa habilidade. Mas é algo que a gente vai desenvolvendo conforme nós vamos aperfeiçoando, conforme nós vamos treinando e nos dedicando. Então isso é totalmente ajustável. Sabe uma coisa que eu me lembrei aqui que me ajudava muito quando eu estava começando? Não atender clientes que já tinham micropigmentação e que eu não me sentia confortável de consertar, vamos dizer assim. Chegavam clientes com a sobrancelha muito tempo pigmentadas e eu não conseguia ali fazer uma técnica natural, que era a minha proposta. Então eu era sincera e falava, olha, da forma como está eu não consigo trabalhar. Isso também pode aliviar o fardo e a insegurança de você querer consertar, fazer a sobrancelha ali, como que eu vou consertar? Ué, se não tem como, a pessoa precisa remover. Então você não precisa ter medo de atuar em sobrancelhas que já estão pigmentadas, porque você não precisa fazer essas sobrancelhas no começo. Você começa em quem não tem. Você começa em quem tem ali a pele limpa para você poder trabalhar do seu jeito, da forma como você aprendeu, para você ser livre para criar sem ter que consertar. Isso é muito bom quando você está começando, você saber diferenciar e falar, nessa eu não consigo atuar, então eu não vou trabalhar, porque você pode ficar frustrada. E realmente tem sobrancelhas que estão tão pigmentadas, elas estão tão escuras que você não vai conseguir atuar e deixar natural. E ela vai continuar escura e você vai ficar frustrada porque você não fez um trabalho tão bacana, mas é porque a pele não estava boa o suficiente, não estava preparada, ela já estava ali danificada, vamos dizer assim, e não estava íntegra para você dar o seu melhor. Então fica a dica aí, se você também está começando, investe nas sobrancelhas que não tem micropigmentação. Então olha só, nesse primeiro ponto sobre dar errado, sobre ficar feio, errar cor, desenho, eu preciso que você faça um exercício comigo para a gente poder continuar. Seguinte, pega todas as referências ruins que você tem de micropigmentação na sua cabeça e apaga, deleta. Por quê? Você não vai fazer um trabalho dessa forma. O fato de você já ter receio de errar já quer dizer muito, que você não tem esse perfil, que você não vai seguir esse padrão. Então, fique tranquila, porque os estudos, os equipamentos, os recursos são muitos hoje em dia. E você, se quiser, vai fazer sim um trabalho de excelência, um trabalho natural, um trabalho mais realista e você vai entregar um resultado bom para sua cliente. Então, apaga tudo isso que está na sua mente sobre sobrancelha da Nike, sobrancelha que passa aqui fora e vai para a testa, deixando muito artificial, não tem mais sobrancelha verde, esquece isso, tá? E começa a olhar para a micropigmentação de uma forma diferente, de uma forma que dá certo, de uma forma nova, com técnicas que são maravilhosas e incríveis, que você vai começar a perder esse medo de errar e deixar a sobrancelha da sua cliente muito estranha e artificial, pode ter certeza. E eu sei que existe uma outra insegurança que ronda aí a sua cabeça e provavelmente você já pensou nisso. Investimento. Eu sei que no fundo, você não tem medo de investir, você tem medo de não ter retorno do que você investiu. Sabe quando você pensa assim, poxa, mas eu vou pagar um curso e depois eu vou ter que gastar muito com material. E será que vai dar certo? Será que vai valer a pena? Deixa eu te falar uma coisa.
Muito se engana quem acha que a micropigmentação tem um investimento muito alto para acontecer. Claro que vai variar de região, o valor do aluguel que você precisa pagar, a localização, onde você está, como você quer fazer. Mas o investimento em si, no procedimento mesmo que você precisa fazer, ele não é alto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu lembro aqui quando eu decidi fazer o curso de micropigmentação. Foi uma época da minha vida que eu não estava bem financeiramente, eu tinha acabado de casar. Então pensa, aquele primeiro ano de crise financeira estava tendo. E aí eu fui e investi. Eu falei assim, poxa, eu vou apostar todas as minhas fichas no curso de micropigmentação. Eu juntei para poder pagar à vista ali, eu queria muito fazer, muito mesmo. E eu tinha essa insegurança, será que vai valer a pena? Porque na época eu não estava podendo pagar. Então, eu vou me esforçar. Será que vai valer a pena? Mas eu fui assim, com tanta vontade de fazer dar certo. E aí eu lembro que dentro de 4 meses, eu fiz o curso em julho, quando foi em dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Comecinho de dezembro, eu já estava vendo uma sala para eu poder mudar, para eu poder ampliar, para eu poder crescer, para eu poder realizar o sonho que eu tinha de poder trabalhar sozinha, poder trabalhar para mim. Então, a micropigmentação me proporcionou essa virada de vida mesmo, profissional. Eu vi que eu cresci bastante, as clientes que eu já atendia no design, elas confiavam em mim, então eu comecei a trabalhar bastante, sem medo mesmo. Eu sabia que no começo, gente, eu ia errar, no começo eu ia fazer alguns trabalhos que talvez eu não ia gostar, as minhas clientes gostavam, mas eu sempre fui muito perfeccionista, muito autocrítica, assim, comigo mesma. Eu sempre queria fazer melhor. E é normal, a gente está no começo, a gente está aprendendo. Mas hoje eu até pego os meus trabalhos antigos e eu me orgulho de mim. Eu falo, poxa vida, eu conseguia entregar algo legal já para as minhas clientes, né? Um trabalho bonito, um trabalho mais natural. Então, tudo tem um começo. E se a gente não for, né? Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não ousar, se a gente não arriscar, nós nunca vamos saber. E a micropigmentação, ela tem esse valor a mais, né? Quem faz o design não consegue corrigir todas as falhas da cliente. Então, a micropigmentação, ela traz essa transformação, ela tem valor agregado. Você pode ter um valor a mais, né? Cobrar um valor a mais dos procedimentos, e isso te traz um retorno bem legal e bem alto que pode realmente te ajudar a ter essa virada no seu negócio. Então, aí é uma insegurança que eu até tive no começo, mas que eu falo pra você que valeu a pena por experiência, né? Por ter propriedade para falar, porque realmente pra mim foi assim. E em relação, gente, a investimento para os equipamentos, os produtos de micropigmentação de sobrancelhas, existem aí dois tipos. Tem as que são feitas com Tebori, que é o que eu utilizo, é um indutor manual, ele não é elétrico, o custo-benefício é maravilhoso. E do outro lado tem o dermógrafo, que aí é bem similar a um aparelhinho de tatuagem, né, que já faz barulho, ele é elétrico, então ele também tem como fazer a esfumada, a sobrancelha fio a fio. O Tebori tem também como fazer esfumada ou fio a fio. E aí o Tebori, que é o que eu trabalho, ele está na faixa aí de 20 a 40 reais. Depende do estilo, do modelo, mas em média vamos colocar 30 reais para você ter um equipamento para fazer os fios na sobrancelha da sua cliente, mais a lâmina, que é descartável, que é individual e está em torno aí de 10, 12 reais, dependendo da marca. Então, com isso, o pigmento, que rende bastante, você consegue fazer a micropigmentação. Então, o que vai determinar realmente é a qualidade do seu trabalho, é o seu estudo, sabe? Isso não tem valor, na verdade, né? É algo imensurável. Em relação a material, a físico,
você consegue ter isso acessível sim para poder começar. E você não precisa ter tudo logo no início, né? Você vai começando dando um passo de cada vez, comprando os materiais aos poucos. Eu não tinha tudo, eu fui investindo ao longo do tempo conforme foi aumentando a demanda. Então, quanto mais clientes, mais você vai comprando, aí os seus materiais e os seus equipamentos vão melhorando. Algumas pessoas até pensam que, nossa, eu preciso ter muitos pigmentos para poder ter ali a cor exata para cada tipo de sobrancelha, para não errar. E eu te digo que se você entender de colorimetria, você tem 4 pigmentos e você faz desses 4 pigmentos várias outras cores. Então você não precisa investir muito em relação a essas tintas, porque se você entender, você consegue, olha, economizar bastante. Uma outra insegurança que também pode rondar aí o seu início e fazer com que você paralise é o fato de achar que o mercado está saturado. Eu estou insegura porque já tem muita mulher fazendo isso, já tem muita micropigmentadora por aí e eu não sinto que eu tenho espaço no mercado. Eu sei que isso pode estar passando pela sua cabeça porque também já passou um dia pela minha cabeça. Eu trabalhei muito tempo em um salão de cabeleireiro fazendo design de sobrancelha e outros procedimentos. E as minhas próprias clientes me pediam para fazer a correção com micropigmentação, porque elas confiavam em mim. Mas eu tinha um receio de entrar para essa área e cometer aqueles erros que a gente comentou no início, sobre errar, deixar feio, artificial. Eu particularmente não gostava da técnica de micropigmentação, então eu não queria oferecer isso para as minhas clientes. E eu falava assim, eu não quero ser só mais uma que trabalha dessa forma. E aí quando eu comecei a perceber que o mercado da micropigmentação estava expandindo muito, era uma área que estava ganhando mesmo espaço e existiam novas técnicas, eu comecei a ficar animada. Falei, poxa, então eu não vou ser só mais uma que trabalha com micropigmentação. Eu quero ser aquela que trabalha com a micropigmentação natural, para poder ajudar aquelas pessoas que querem uma correção, mas sem aparecer, para que seja delas, sabe? Para que pareça que realmente é a sobrancelha dela. E aí, quando eu comecei a estudar sobre, vi essa possibilidade, eu comecei a me dar a chance de realmente entrar para esse mercado de trabalho. E eu te falo que o mercado não está saturado de profissionais. Na verdade, está saturado de profissionais bons. Tem muitas pessoas fazendo micropigmentação. Mas será que elas estão fazendo micropigmentação bem? Será que elas estão se dedicando tanto, sabe? Por isso que algumas se destacam e outras não. E você pode ser uma pessoa que se destaca sim. Você pode ser uma pessoa que ama essa área, uma pessoa que se dedica, que transforma vidas e ninguém faz micropigmentação igual a ninguém. Porque você tem o seu jeito, você tem o seu espaço, você tem a sua conversa, o seu jeito de abordar, de tratar, de cuidar da sua cliente. E tudo isso faz parte de um atendimento completo, de um atendimento como um todo. As clientes, elas não compram a micropigmentação, elas compram a experiência de fazer a micropigmentação com você, principalmente se você já trabalha na área, se você já é maquiadora, trabalha com cílios, ou se você já é designer de sobrancelhas. Toda essa experiência vai vir como um combo que inclui você. Então você é única, seu jeito de trabalhar também é único, você não vai ser só mais uma na área da micropigmentação, você pode fazer história na área da micropigmentação, você pode ser aquela que tem um diferencial, aquela que proporciona uma transformação diferente, adequada e personalizada para cada uma das pessoas, das mulheres, né, das pessoas que forem te encontrar. Então não pensa que você é mais uma só no mercado. Não se sinta inferior, porque eu não tenho muitas clientes, ou porque eu não sou capaz, porque eu não tenho um potencial, eu não tenho habilidade, eu não sei desenhar tão bem quanto. Não se compare. Quanto mais a gente se compara com as pessoas, mais a gente se diminui, mais a gente dá passos para trás. Então você tem a sua singularidade, você tem o seu jeito de trabalhar. Foque nisso, foque no seu desenvolvimento, na sua melhor versão. E aí você vai entregar um ótimo procedimento, um procedimento que ela realmente vai se encantar do começo
ao fim. E aí tem espaço para todo mundo, tem mulher para todo mundo, tem sobrancelha para todo mundo. Gente, vocês não sabem o quanto de clientes novas que eu atendo aqui todos os dias. Por indicação, que veio pela internet. Então, assim, não falta mulheres querendo se cuidar, querendo mudar a sobrancelha, corrigir, melhorar. A área da beleza cresce muito e cresce rápido. A micropigmentação tem disparado aí. Eu brinco que enquanto existir mulher, não vai faltar cliente. Toda mulher quer se cuidar, ela quer fazer ou refazer as sobrancelhas. Não falta cliente para ninguém. Não precisa ter medo da concorrência, medo do mercado. Não falta cliente para você atender. Falta profissionais bons e competentes. Essa é a realidade. Então, se alguém te desanima, mas vai para essa área, mas é só sobrancelha, mas será que vai dar certo? E fica duvidando de você. Eu passei por essa experiência também, viu? Porque passei aí por uma frustração profissional por ter me formado e depois trocado de área. As pessoas falavam assim, ué, mas você não vai trabalhar com fisioterapia, você fez 4 anos e você vai voltar a fazer sobrancelha? Porque eu nunca larguei. Eu sempre trabalhei com design de sobrancelhas desde quando eu tinha 17 anos. Foi o meu primeiro emprego e mesmo trabalhando ali com fisioterapia, trabalhava em outra clínica, eu sempre fazia design de sobrancelha nas minhas clientes e elas sempre me pediam algo a mais. Então a micropigmentação é um passo a mais, né? O design está aqui e a micro é a evolução do design. Nós precisamos proporcionar isso para as nossas clientes, para que elas não vão fazer em outro lugar, para que a gente também não tenha que designar ela. Fala assim, vai lá em outra pessoa, porque eu não faço, porque o mercado está saturado, eu acho que já tem muita micropigmentadora e eu não quero entrar na área. Isso não pode acontecer. Eu espero que você esteja bem mais tranquila e que a sua insegurança se transforme em uma ação onde você pode começar realmente na área da micropigmentação sem ter medo do investimento, porque realmente vale a pena, sem ter medo de dar tudo errado, porque pode dar tudo certo sim, você tem respaldo para isso, você tem preparo para isso, avaliação e tudo isso faz parte do processo e te leva a um resultado final muito melhor, muito mais incrível. E para você que se sente ainda insegura em relação ao design, lembre-se, você pode treinar mais. É só você pegar e fazer os desenhos, se dedicar. Você nunca mais vai olhar uma sobrancelha da mesma forma. Enquanto você está ali trabalhando, fazendo um design, você já está imaginando como pode ser um desenho de uma micropigmentação. Você vai apurando o seu olhar, você vai deixando o seu olhar clínico para observar os detalhes, para poder imaginar quando você estiver fazendo o processo de micropigmentação, o procedimento que vai corrigir aquela sobrancelha. É uma dica muito valiosa e vai te ajudar bastante nos seus atendimentos também. Então, não tenha medo, seja corajosa e dê um passo a mais. Saia do design, saia dos cílios, da maquiagem e vá para essa área de micropigmentação com a certeza de que realmente pode dar muito certo e você ter uma virada na sua vida também.